Esse cara aqui era muito forte e poderoso, mas acabou reencarnando num corpo de um garoto fraco e sem talento que era humilhado por todo mundo. Mas é claro que nessa nova jornada ele teria que calar muitas bocas e voltar ao seu poder para conseguir a tão sonhada vingança. E também conquistar o amor de sua vida, a garota que nem ligava pra ele por ele ser um lixo. É claro que se vocês gostarem dessa obra, comentem aí, pois eu preciso saber. Mete aquela bala no like, rapaziada. E se inscreve aí pra gente bater 100 mil inscritos, que tá muito perto, rapaziada. Tá muito perto, a gente tem que chegar antes do final do ano. Eu conto com o apoio de vocês, lembrando que o servidor do Discord tá aqui nos comentários para vocês. E lá eu deixo o nome do manual e troco uma ideia, então aproveitem aí. Este professor despertou Lin Yuxiao de uma forma abrupta. Meio perdido, ele se lembrava de que estava no ano 133 do calendário Tianwu. Ainda confuso, ele recorda que morreu há 15 anos em uma montanha, e olhando pela janela ele vê uma estátua de si mesmo, e nesse momento, enquanto é repreendido pelo professor, ele percebe que renasceu em um corpo completamente novo e diferente do que estava acostumado. O professor então questiona sobre o número de métodos de refinamento de arma Shen. Enquanto isso, Lin, nosso protagonista, se distrai ao notar a presença de uma deusa, mas logo percebe que a pergunta é simples, e responde rapidamente que existiam pelo menos 48 métodos, o que faz os seus colegas rirem e debocharem, enquanto o professor fica surpreso. Os alunos chamam o protagonista de jovem mestre inútil da sua família, dizendo que ele deveria ter lido os livros que mencionam que apenas 6 métodos de refinamento são existentes. Irritado, o garoto chama o autor do livro de moleque, questionando por que os outros 12 métodos foram deixados de lado. Os colegas caem na gargalhada, achando que ele se confundiu. No entanto, o professor manda todo mundo ficar calado e revela que, de fato, o autor desenvolveu mais 12 métodos, mas eles estavam além do conhecimento comum na época, por isso ninguém sabia deles. E o prota sabia, né? O que era surpreendente. Impressionado, o professor começa a considerar a possibilidade de que o jovem, o nosso protagonista, antes visto como fraco nas artes marciais, possa ter um único talento para a alquimia. Ele faz mais perguntas e o garoto as responde de uma forma muito correta e esplêndida, até mesmo uma que o professor considerava bem difícil. Surpreso mesmo, diz o garoto que ele não precisa mais assistir às aulas e pode estudar sozinho. Saindo apressadamente para contar a novidade a alguém, o jovem aproveita a chance para deixar a sala, enquanto seus colegas começam a comentar sobre ele, especulando se ele era realmente um gênio da alquimia ou coisa do tipo. Caminhando pela cidade, que foi construído por um discípulo seu no passado, ele reflete sobre a devoção dele, já que até uma estátua foi feita em sua homenagem. Então se dirige à Torre da Alquimia, pois o seu novo corpo era fraco e ainda nem sequer havia desbloqueado os meridianos, sendo considerado praticamente inútil por todo mundo. Mas ele não se abala, já que em sua vida anterior foi o terceiro soberano marcial mais poderoso e acredita que com o conhecimento de 2 vidas poderia ir ainda mais longe do que havia ido antes. Ao chegar na torre, ele busca por um seu antigo discípulo, querendo mostrar e encontrar um meio de fortalecer o seu novo corpo. Contudo, a recepcionista informa que Andy, o seu discípulo, não é mais o presidente da torre há pelo menos 20 anos. Frustrado, o garoto se lembra que já foi praticamente um deus, tanto na alquimia quanto nas artes marciais, e agora estava preso em um corpo fraco e patético e também sem talento. Ele entrega uma lista de ervas e materiais para a recepcionista, planejando usá-los para abrir os seus meridianos. Nesse instante, um alquimista recém-formado aparece. Pegando a lista, amassa e a joga fora, afirmando que aquele não é lugar para crianças. Furioso, o jovem se irrita, pois em sua vida anterior, qualquer anotação sua sobre alquimia era vista como tesouro, e agora alguém que havia amassado a sua receita e jogado no lixo nem ligou para isso. Com raiva, ele diz que o alquimista usou métodos extremos para passar no exame, o que causou sérios danos às suas mãos e também aos seus meridianos, detalhando os sintomas e também as próximas consequências. O alquimista entra em pânico quando o jovem menciona que para sobreviver, ele precisaria sacrificar parte do seu cultivo e cortar as mãos. O jovem ainda menciona que existe uma solução, mas ao ser expulso do local, ele decide simplesmente ir embora. Desesperado, o alquimista corre atrás dele, implorando por ajuda, e o garoto então exige que a sua receita seja recuperada. Ele cheira e a joga no chão, ordenando que o alquimista preparasse 10 lotes da lista e encontrasse na academia em seguida. Ele finaliza dizendo que o respeito não é algo que surge do nada, e precisa ser conquistado ou até mesmo implorado. O protagonista então alerta o alquimista que a mão direita dele só aguentaria mais 3 dias, deixando o homem desesperado, já que muitos dos ingredientes da lista eram desconhecidos para ele. O nosso herói menciona um remédio que poderia aliviar a dor e prolongar o uso da mão por alguns dias, e em seguida sai da torre, deixando o alquimista humilhado e também muito furioso. Determinado a se vingar, o alquimista promete caçar o garoto assim que estivesse curado e pronto para dar um fim no coitado. Na torre do escritório do Lord Yang, a recepcionista conta o ocorrido, destacando a complexidade dos ingredientes apresentados pelo jovem. Surpreso, o Lord pede que ela o detenha e o chame imediatamente caso ele retornasse. A recepcionista intrigada pensa consigo mesma que a receita deixada pelo garoto era tão complicada que até mesmo
mesmo um alquimista de nível 2 ficaria confuso e se pergunta quem era aquele garoto no fim das contas. Na rua, o protagonista percebe que ele não pode contar apenas com o alquimista da torre para alcançar os seus objetivos, e ao vasculhar o seu anel espacial, ele descobre que a sua única posse realmente valiosa era uma espada, além de uma revista que chamava sua atenção, e enquanto caminhava em direção à academia, pensava que quando estivesse mais forte, forjaria sua própria espada. No caminho, dois homens aparecem e afirmam que ele traiu muita atenção naquele dia e que o chefe Lan os enviou para dar uma liçãozinha dele. Neste momento, dois amigos do protagonista aparecem para ajudá-lo e um deles tenta bloquear o ataque de um dos agressores, que possuía 4 meridianos abertos, mas o outro agressor debocha, dizendo que ter apenas 4 meridianos era uma fraqueza, e em seguida quebra o braço do garoto mais gordinho. De repente surge uma figura inesperada, Qin Rishu, a princesa de Tianwu, surpreendendo até mesmo o nosso querido protagonista. Parece que o dono original daquele corpo tinha mais importância do que ele imaginava, e na presença da princesa, os homens acabam recuando, afirmando que a pedido dela iriam deixar o incidente para trás e se afastam com toda a pompa. Contudo, o protagonista não era alguém que deixava um ataque aos seus amigos impune, e com uma postura imponente, ele diz aos agressores que não podem partir sem entender a diferença entre alguém comum e alguém com 5 meridianos abertos. Um dos homens avança com confiança, certo de que venceria rapidamente, no entanto, recebe um chute direto nas partes, um golpe muito poderoso. O outro agressor critica o protagonista por usar um golpe tão sujo, mas ele responde que apenas levantou a perna e foi o oponente quem trombou nela, nem era culpa sua. Irritado, o segundo agressor promete vingança e ameaça destruir a masculinidade do protagonista ali mesmo. Porém, ele comete um erro ao tentar socá-lo enquanto o garoto segurava uma espada, e o prota bloqueia o ataque, causando mais dor ao oponente, e logo em seguida, o outro agressor também é atingido na mesma área. Os dois ficam completamente derrotados e sem vida, e todos os homens ao redor começam a reclamar que deve ter doído pra caramba. O nosso herói afirma que se não fosse capaz de lidar com dois delinquentes tão insignificantes, deveria bater a cabeça na parede de tanta vergonha. Ele se despede dos seus amigos, que permanecem ali confusos com tudo o que acabara de acontecer. Ao chegar em seu quarto, o protagonista percebe o quanto seu corpo ainda era fraco e decide que precisava fortalecê-lo a todo custo. Para isso, ele escolhe a técnica do corpo tirano, uma habilidade secreta pertencente a um dos 10 soberanos, considerados também os guerreiros mais poderosos da sociedade marcial. O soberano tirano, juntamente com o protagonista, obteve essa técnica em um golpe de sorte. No entanto, em sua vida passada, o protagonista morreu antes de conseguir começar o treinamento da técnica do corpo tirano. Agora, com uma segunda chance, ele estava determinado a dominá-la, mas logo ele percebe que falar era fácil. Treinar essa técnica poderosa era algo muito mais desafiador, especialmente por causa da dor intensa que acompanhava, sendo criação do mais forte dos soberanos. Mesmo assim, como alguém que já foi o terceiro soberano em talento, coragem e determinação, a dor era apenas mais um obstáculo a ser superado, e era teta para o protagonista. Mesmo tossindo sangue e sentindo o corpo à beira do colapso, ele continuava treinando incansavelmente. Igual vocês, rapaziada, tem que se inscrever incansavelmente, mandar pra mãe, mandar pro pai, pra gente atingir 100 mil inscritos, pô, tá tão perto. No dia seguinte, na academia, agora com o domínio básico da técnica do corpo tirano, o protagonista decide intensificar o seu treino na câmara da gravidade, acreditando que isso até aceleraria o seu progresso. Ao caminhar pelo lugar, ele observa vários jovens praticando e é tomado por uma onda de nostalgia, se lembrando de tempos em que ele também trilhava aquele caminho em busca do poder máximo. Por um momento, ele quase se esquece de que reencarnou e que precisaria recomeçar do zero para se tornar poderoso de novo. Considerando o estado atual do seu corpo enfraquecido, ele escolhe uma câmera com gravidade aumentada em 10 vezes, e ao entrar sente a pressão esmagadora sobre si, percebendo que todas as outras câmaras estavam ocupadas. Ele então usa o seu sentido divino para localizar uma sala que logo estaria disponível, e assim que o ocupante do quarto 13 sai, os estudantes ao redor ficam irritados, já que estavam esperando há muito tempo. Enquanto o protagonista chegou recentemente e já estava até mesmo entrando. Eles não faziam ideia de que ele usou suas habilidades para encontrar a sala vaga, e quando ele estava prestes a entrar, o aprendiz marechal, com 7 meridianos abertos, aparece tentando reivindicar a sala, usando seu status para intimidar o protagonista. No entanto, nosso herói permanece impassível e ordena que o rapaz se afastasse, e o aprendiz insiste, prometendo que se o protagonista cedesse a sala, ele poderia usar o seu nome como proteção na academia. Sem se abalar, o protagonista ignora a oferta e mais uma vez manda o aprendiz sair da sua frente o quanto antes, para evitar ser mandado de vala. Ofendido, o aprendiz decide mostrar ao protagonista as regras para os novatos e começa a liberar o seu poder, enquanto os espectadores murmuravam sobre o quão impressionante ele era, como de costume. O aprendiz afirma que, por estar de bom humor, pouparia a vida do protagonista, mas quebraria todos os ossos dele. E o nosso herói, no entanto, permanece calmo, observando que a técnica do oponente do punho de tigre precisava de um timing perfeito para ser realmente letal, demonstrando
gerando certo desprezo até. Isso deixa o aprendiz ainda mais furioso, que então parte para o ataque, determinado a esmagar o protagonista com toda a pompa por sua arrogância. O nosso herói assume uma postura de combate e libera uma pressão intensa, fazendo o aprendiz acreditar que o garoto não passa de uma ovelha indo para o abate, como ele mesmo havia dito. No momento do ataque, o protagonista segura o pulso do adversário e o acerta com força no ombro. Para sua surpresa, o golpe apenas quebrava o braço do aprendiz, em vez de nocauteá-lo de imediato. Os espectadores continuavam fazendo os mesmos comentários de sempre, que só aumentava a frustração do cara, agora tomado pela raiva. Nesse instante, Lu aparece, ordenando que o aprendiz se retirasse, pois o quarto já estava ocupado, e ainda parabeniza o protagonista pelo desempenho, mas alerta que com golpes tão fracos, ele não iria muito longe desse jeito e nunca alcançaria a vitória. Fica claro que os dois tinham passado em comum, pois o antigo dono do corpo do protagonista era apaixonado por essa garota, mas foi rejeitado por ser visto como um mero fracasso no cultivo, já que o seu corpo nem sequer conseguia abrir os meridianos, nem mesmo com a ajuda de alquimistas. Essa lembrança revive o antigo apelido dele de mestre inútil da família Liu, gerando mais fofocas e humilhações ao redor. Enquanto todos riam do protagonista, ele apenas concorda com Liu, admitindo que ela estava certa, mas se lembra de que a disputa não era com ela. Em seguida, encara o aprendiz, que fica sem reação e sem mais palavras, entra na sala de treino, deixando todo mundo confuso e sem entender bolhufas do que acabara de acontecer. Liu comenta que se o aprendiz tivesse realmente dominado a sua técnica, o protagonista não teria conseguido quebrá-la tão facilmente, gerando mais risadas direcionadas ao derrotado. Dentro da câmara de gravidade, o nosso herói inicia um monólogo interno sobre as dificuldades do caminho de um cultivador, concluindo que se ele conseguisse desbloquear os seus meridianos e condensar o seu Ki, levaria mais 10 dias para atingir o pináculo do reino celestial. Com determinação, ele começa um treinamento intenso sob a pressão esmagadora da gravidade de 10 vezes aumentada, intensificando ainda mais os exercícios que já tinha praticado em casa. A pressão é avassaladora e ele consegue até tossir sangue durante o processo, mas se sente motivado pelo progresso, acreditando que em 3 dias o seu físico seria semelhante ao de um aprendiz marcial, aumentando as suas chances até de abrir os meridianos em pelo menos 60%, rapaziada, o que era uma modificação genuína para ele. Enquanto ele se exaure na sala de treino, os rumores sobre a sua vitória contra o aprendiz acabam se espalhando rapidamente pela academia, surpreendendo a todos ao saberem que um jovem comum conseguiu derrotar um aprendiz marcial com 7 meridianos abertos. À medida que os rumores se espalhavam, 3 dias passam rapidamente e o protagonista sai da sala de treino completamente exausto. Isso gera ainda mais especulações, pois alguns até comentam sobre a luta com o aprendiz e outros questionam por que ele treinou até quase morrer, e alguns ainda acreditam que ele fez isso para impressionar a garota de antes. No meio do burburinho, um grito de Ek chama a atenção de todos para a sala de treino. Os manequins, que não haviam sido quebrados em mais de 100 anos, estavam agora todos destruídos ao chão, se perguntando se aquele garoto pelo menos era humano, já que a sua força era muito absurda e diferente do que eles estavam acostumados a ver. De volta ao seu quarto, Yun Xiao, o protagonista, fica impressionado com o poder de recuperação da técnica do corpo tirano, percebendo que todos os seus ferimentos já foram curados, e nesse momento um dos seus amigos aparece, mas o nosso herói, sem conseguir controlar a sua nova força, acaba deslocando o braço do amigo acidentalmente. Mesmo sentindo dor, o amigo avisa que o professor estava desesperado à procura do nosso herói nos últimos dias, e também conta que o chefe dos lacaios, ao ouvir sobre a derrota dos seus subordinados, entrou em um cultivo isolado para alcançar o reino de origem, prometendo vingança assim que estivesse pronto para dar um fim no protagonista. Apesar da preocupação do amigo, nosso herói permanece calmo e o tranquiliza, dizendo que o reino de origem não é tão grandioso quanto parece, nem assim ao falar, e ainda acrescenta que havia algo mais urgente, ele precisava de uma grande quantidade de dinheiro emprestado. Surpreso, o amigo aceita, acreditando que o pedido estava relacionado a algo muito mais sério. No entanto, antes que o protagonista pudesse sair do quarto, uma explosão repentina destrói a porta, lançando para o outro lado da sala. Era o lacaio, o mesmo que o amigo do protagonista havia acabado de mencionar, que irrompeu furioso, deferindo um chute no amigo do protagonista e derrubando ele no chão. Enraivecido, o lacaio chama o prota de maldito pedaço de lixo e o desafia, prometendo que ele nunca mais ousaria tocar em seus homens. Seus dois seguidores, bem empolgados, clamam por vingança pelo chefe, ansiosos para pagar a humilhação anterior. O protagonista observa o trio com calma e comenta que o lacaio estava apenas no primeiro estágio do reino de origem, mas ainda assim estava fazendo todo esse alarde. A provocação enfurece ainda mais o mesmo, que, cheio de arrogância, aponta para o protagonista e exige saber se ele iria se ajoelhar e implorar pelo perdão, ou se seria necessário ter os seus ossos quebrados para isso. A ameaça apenas diverte o nosso herói, que responde com todo o sarcasmo, dizendo que ele não via uma proposta tão audaciosa há tempos e que o lacaio tem uma expressão amigável para alguém tão imprudente. As palavras do protagonista são tão carregadas de confiança que o lacaio começa a sentir um medo crescente e, sem outra escolha, ele decide atacar com tudo, acreditando que se hesitasse, perderia qualquer chance de coragem para enfrentar aquele monstro à sua frente. Na mente do lacaio, o protagonista se transforma em uma figura gigantesca e ameaçadora, enquanto ele próprio parecia cada vez menor. O protagonista, no entanto, encara o ataque com todo o desdenho, sem mostrar a menor preocupação. O lacaio até tenta de tudo, mas é inútil, pois o protagonista bloqueia os seus golpes com facilidade, deixando os espectadores incrédulos, especialmente considerando que ele ainda não abriu um único meridiano.
O nosso herói começa a rir, dizendo que fazia muito tempo desde a última vez que ele usou toda a sua força e que, de certa forma, o ataque do lacaio foi até satisfatório, e ele provoca ainda mais o adversário, dizendo que esse era o momento ideal para algumas aulas, surpreendendo os presentes com sua confiança avassaladora. Irritado, o lacaio decide usar sua técnica de fluxo da nuvem, desafiando o protagonista a resistir a um ataque com a força de um guerreiro marcial no reino de origem. Os seus seguidores, cheios de entusiasmo, acreditam que a vitória do chefe era inevitável. No entanto, o protagonista desmantela a técnica do lacaio com toda a precisão, explicando exatamente como ela funcionava e destacando todos os erros que ele cometeu durante esse processo, deixando o lacaio ainda mais com raiva. Com ironia, o protagonista conclui que o lacaio estava tendo sorte de estar aprendendo algo com ele, transformando a batalha em uma lição inesperada. Com um único movimento, o protagonista desarma o lacaio, que agora tremia de medo, e era difícil acreditar que alguém que não abriu nenhum meridiano estava praticamente solando o adversário. A luta termina com um chute preciso no rosto do lacaio, que é arremessado no chão, e o protagonista então apoia sua espada entre as pernas do lacaio, e em um tom zombeteiro comenta que o ataque foi tão forte que ele já nem conseguiria segurar a sua espada e que ela poderia cair a qualquer momento e cortar a masculinidade do rapaz. O nosso protagonista, sem esconder o desdenho, comentou que estava com preguiça de lidar com alguém tão imprudente, mas que o lacaio não apenas veio atrás dele, como também machucou seus amigos e acabou ameaçando sua vida. Então ele questionou se depois de tantas ofensas o lacaio realmente merecia sair dali sem nenhum arranhão. Desesperado, o lacaio começou a implorar pela segurança de suas masculinidades, enquanto os espectadores se contorciam ao imaginar o pior desfecho e a dor que o cara iria sentir. O nosso herói ainda afirmou que se o lacaio quisesse sair intacto, teria que pagar um preço, e ele então apontou para o outro seguidor do lacaio, forçando todos a entregarem os seus tesouros. Além disso, ele confiscou o pingente de jade de Long Fei, uma herança preciosa da sua família, a família do Gramado. O protagonista declarou que se Long Fei não quisesse entregar a jade, machucaria os outros lacaios que o acompanhavam. Relutante, mas considerando a vida dos seus homens mais valiosa do que qualquer tesouro, Long Fei entregou a jade. Pelo menos o cara era de respeito, né, rapaziada? O protagonista fingiu o ataque em direção a Long Fei, querendo expô-lo. Como esperado, Long Fei usou a garota ao seu lado como escudo, provocando o olhar de desprezo do seu próprio subordinado. E o protagonista riu, dizendo que estava apenas brincando, pedindo que todos fossem embora, e ainda revelou então que o pingente era na verdade uma pedra divina de 5 cores, um item muito raro que o ajudaria a abrir os seus meridianos. Olhando para o horizonte, ele declarou que o show apenas havia chegado ao fim agora. Logo em seguida, ele ordenou que o alquimista, que estava escondido observando tudo, se revelasse, e surpreso mesmo, não conseguia acreditar que um garoto com meridianos selados havia derrotado Long Fei e ainda descobrira sua própria localização. Os seus planos de se infiltrar e roubar a fórmula do antídoto foram por água abaixo, e o protagonista perguntou se o alquimista conseguiu reunir todos os ingredientes solicitados. Ainda inseguro após testemunhar a derrota de Long Fei, o alquimista entregou o que tinha e admitiu que conseguiu reunir apenas 6 lotes. O protagonista então pediu ao alquimista que cuidasse dos seus amigos caídos, deixando o alquimista irritado, mas sem sequer ter opção a não ser obedecer. Furioso, o alquimista exigiu que o protagonista entregasse a receita, afirmando que já havia feito mais do que o suficiente e que não aceitaria mais ordens daquele garoto. Com um tom calmo, o protagonista respondeu que em breve o alquimista ficaria mais do que disposto a servi-lo sem sequer questionar. O alquimista, desconfiado, começou a gritar, acreditando que o nosso herói estava mentindo. No entanto, o protagonista o interrompeu friamente, afirmando que não perderia tempo mentindo para um simples alquimista de nível comum, e então entregou a receita ao alquimista, que já estava de saída. Mas ainda advertiu mesmo que, embora a receita curasse todo o corpo, a doença deixaria os efeitos colaterais completamente permanentes para todo sempre. Esses efeitos ainda exigiriam que o alquimista treinasse 100 vezes mais para progredir no cultivo, além de fazê-lo regredir ao nível de aprendiz. Com sorte, levaria só 50 anos para voltar ao nível 1. Atordoado, o alquimista perguntou por que o protagonista estava contando isso, e o mesmo respondeu calmamente que ele tinha um método que poderia ajudá-lo a recuperar o seu nível em apenas 15 dias, deixando o alquimista ainda mais cético. Mas mais uma vez, o protagonista reforçou que não desperdiçaria o seu tempo tentando enganar alguém que nem sequer valia a pena. Ele então fez uma proposta, pois se o alquimista aceitasse se tornar o seu servo por 15 dias, ele o ajudaria a recuperar o seu nível. O alquimista, incapaz de aceitar a sua própria mediocridade, começou a gritar de novo, e o prota então afirmou que após os 15 dias de serviço, o alquimista estaria livre para desaparecer de sua vista, o que o deixa confuso. Afinal, como é que um garoto poderia diagnosticar uma doença com apenas um olhar e ainda oferecer uma cura? De repente, o prota utiliza uma técnica mental que provoca alucinações e coloca o alquimista em estado de choque, e com uma voz firme ainda diz que o mesmo tinha apenas 3 respirações para tomar a sua decisão. Ainda abalado e sem opções, o alquimista aceita a proposta, e o protagonista garante que essa seria a melhor decisão de toda a sua vida, e ainda entrega um pergaminho com o método de cultivo, e ao ler o conteúdo, o alquimista fica aterrorizado, pois essa era uma técnica lendária apenas em contos antigos. O protagonista então afirma que se o alquimista não conseguisse retornar ao nível 1 em 5 dias usando aquela técnica, não deveria sequer mostrar o seu rosto de novo, pois não seria digno de ser o seu servo, e ainda finaliza ordenando que a partir de agora, o alquimista
alquimista deveria o chamar de Jovem Mestre e ao retornar para a Torre de Alquimia. Enquanto volta para a torre, o alquimista pensa na sorte de ter recebido uma técnica lendária, algo que ele acreditava ser apenas um mito, entregue como se não fosse nada. Ele ainda decide que mesmo que isso significasse ser um servo, seguiria o Jovem Mestre fielmente, e enquanto se perguntava quem realmente era esse garoto misterioso. No quarto, o protagonista estava em pleno cultivo e nessa segunda chance, ele se concentra em fortalecer a sua alma mais do que qualquer outra coisa nesse mundo. Usando uma técnica que ele encontrou em sua vida passada, ele conseguiu elevar o poder da sua alma e reflete que a sua reencarnação pode estar ligada a essa técnica, já que ao despertar neste novo corpo, as inscrições da técnica pulsaram em sua mente. Ele se lembra que neste mundo existem 3 tipos de cultivadores, os de alma, os de físico e também os alquimistas, cada um focando em seu aspecto específico para se fortalecer. Em sua vida anterior, ele falhou ao não cultivar o seu corpo físico adequadamente. Desta vez, ele não repetiria o mesmo erro e se dedicaria a desenvolver a alma, o corpo e a alquimia também. Somente quando o corpo e a mente e o espírito estivessem em seu ápice, ele teria uma chance de avançar para o lendário reino dos 10 mundos, que seria o seu objetivo nesta nova vida. Usando a jade e os ingredientes que ele obteve, o protagonista começa a refinar pílulas e criar também agulhas especiais para finalmente desbloquear os seus meridianos. Com uma técnica única, ele funde as agulhas com a pílula da limpeza Merrill e as aplica em si mesmo. Ao final, ele consegue abrir 5 meridianos, mas percebe que isso ainda era muito pouco. Determinado, ele decide que precisava obter mais jades da família Lin para continuar o seu progresso. Após desbloquear os mais meridianos, o protagonista termina o processo de cultivo e os seus amigos despertam. Ao verem a coloração verde cobrindo o corpo dele, acreditavam que o lacaio o envenenou. No entanto, o prota explica que era apenas o efeito das agulhas e da pílula de limpeza Merrill. Com um tom casual, ele ainda revela que derrotou os lacaios restantes e pegou o dinheiro deles, deixando seus amigos completamente incrédulos, porém aliviados e muito contentes também. Apesar da vitória, seus amigos demonstram preocupação, pois sabiam que a família não deixaria isso barato e provavelmente gostariam de uma vingancinha no futuro. Eles também comentam que seria impossível trazer alguém de fora para interferir na academia, já que o diretor é um dos poucos reis marshal da cidade, tornando qualquer intervenção externa extremamente difícil. O lacaio que não suportaria 5 minutos de luta contra o protagonista com seus 5 meridianos abertos provavelmente não tentaria mais nada. Mesmo assim, seus amigos temem que o futuro reservava, pois sabiam que a força do prota só aumentaria com o tempo. Durante a conversa, os amigos do protagonista mencionam que o terceiro cultivador mais forte da academia é Lan Shan, o meio-irmão de Long Fei e ainda o mestre marshal que se formaria naquele ano, o que deixa os amigos do protagonista apavorados. No entanto, o nosso herói parece despreocupado e afirma que a lista não significa nada para ele. Os seus amigos, ainda cautelosos, sugerem que seria melhor evitar um confronto com Lan Shan, já que o ano letivo estava apenas acabando, mas o protagonista surpreende ao dizer que ele mesmo iria atrás de Lan Shan. Enquanto isso, em outro lugar, Long Fei estava sendo repreendido pelo seu tio, que era professor na academia, e ainda diz que Long Fei teve sorte de Lan Shan estar em cultivo isolado e não ter descoberto o que aconteceu, já que os dois estavam competindo por uma posição importante na família. Isso coloca Long Fei em desvantagem e o tio chama de lixo, declarando que ele próprio cuidaria do problema. E com a avaliação anual da academia se aproximando, o tio planejava se tornar o examinador-chefe e expulsar o protagonista, acreditando que ele ainda não abriu nenhum meridiano. Ele também pretendia recuperar o jade da família Lin após a expulsão do prota, e Long Fei, ávido por vingança, sugere um plano ao tio, querendo ao menos se vingar da humilhação que sofreu antes do exame. O tio ri de uma forma sinistra, admitindo que o seu próprio sobrinho não seria inútil tanto assim quanto ele estava imaginando. No pátio, enquanto o protagonista cultivava, ele percebe a presença de algumas pessoas se aproximando sorrateiramente, e usando seu sentido divino, ele abre a porta e encontra uma carta de amor supostamente escrita por Liu. Curioso, ele sai do quarto todo arrumado, enquanto 2 malfeitores acreditavam que ele caíram em sua armadilha. Eles então invadem o quarto do protagonista enquanto ele observava a distância, tentando entender o plano de Long Fei. Logo, o nosso herói percebe que o plano era incriminá-lo, plantando roupas ali roubadas das garotas da academia em seu quarto. Divertido, ele decide entrar no jogo, e a carta indicava que ele deveria encontrar a suposta garota no jardim, uma área reservada para casais, em busca de privacidade. Sem hesitar, ele vai até o lugar e encontra uma garota loira correndo e pedindo ajuda de uma forma completamente desesperada. O protagonista aponta sua espada para a garota, lá ele, forçando ela a ficar na sua frente sem dizer nada. A garota implora por ajuda, mas ele responde friamente que não deve se mover ou até morreria. Um dos malfeitores chega, achando que o protagonista entregou a garota como presente, e começa a provocá-lo, mandando ir embora. A garota tenta chorar, mas as suas lágrimas são obviamente falsas e o protagonista apenas ficava observando a cena. Quando a garota tenta fugir, o nosso herói a impede, dizendo que não precisava correr, pois ele não iria salvá-la, já que os outros fariam isso. Nesse momento, várias figuras aparecem, incluindo o reitor da academia, que fica chocada com aquela cena diante dele. O lacaio percebe que o plano estava desmoronando, mas não tinha tempo de reagir antes de levar um soco no queixo do reitor, caindo como se fosse um mero saco de batatas. Enquanto ele é espancado por outros alunos que se aproximavam, o protagonista aproveita para provocar a garota loira, que fica vermelha ao perceber que ele sabia de todo o plano desde o início. Com a primeira parte do esquema fracassado, Long Fei, observando a
distância se prepara para colocar em prática a segunda parte do plano, enquanto o reitor leva o lacaio derrotado para o escritório. O protagonista então carrega a loira nos braços como uma princesa, e nesse momento Long Fei chega acompanhado por várias garotas e começa a contar uma história inventada sobre um ladrão pervertido que estaria agindo na academia. Todos os presentes concordam que o culpado precisava ser pego e julgado, e com um ar de inocência o protagonista finge surpresa, perguntando de uma maneira ingênua o que o roubo desse tipo de roupa teria a ver com Long Fei, deixando as garotas confusas e gerando até mesmo dúvidas sobre o verdadeiro culpado. Um dos lacaios envolvidos no esquema alega que eles estavam perseguindo o ladrão até aquele mesmo local e acusa o protagonista de estar desviando o assunto de uma forma muito suspeita, sugerindo que o seu quarto fosse revistado apenas por precaução. A princesa, que é amiga do protagonista e também uma das vítimas, se recusa a acreditar que ele fosse o ladrão e pressiona o lacaio, perguntando se ele realmente viu o ladrão ou se ele estava inventando, tirando esse fato do nariz dele. Diante do risco de mentir para a realeza, o que poderia condenar toda a sua família à execução, o lacaio hesita, porém após um olhar de Long Fei ele decide arriscar e confirma, afirmando que o ladrão se parecia muito com o protagonista. Com um tom calmo, o nosso herói diz que estava disposto a permitir que o reitor revistasse todo o seu quarto para provar a sua inocência, mas acrescenta que caso seja inocente, o lacaio precisaria explicar por que fez uma acusação bem infundada assim. A firmeza das suas palavras faz com que as garotas acreditassem em sua inocência, exceto a loira que já havia sido provocada pelo prota antes. Quando todo mundo chega à frente do quarto do protagonista, encontra o tio de Long Fei, que também é professor, já esperando por eles, o que parecia muito suspeito. O reitor e o protagonista perguntam por que é que ele estava ali, já que o ladrão supostamente fugiu para o jardim para justificar a sua presença. E o professor alega que estava apenas tentando capturar o ladrão o mais rápido possível, sugerindo que uma vez pego, o culpado seria expulso de imediato. O reitor, desconfiado, propõe que uma investigação fosse feita para garantir que tudo não foi armado, e o protagonista, rindo, comenta que já que o professor estava ali, podia garantir que tudo seria justo, e ainda ordena que a busca começasse finalmente. Apenas os amigos de Long Fei parecem dispostos a revistar o quarto, mas o reitor adverte que qualquer um que tentasse plantar falsas evidências seria expulso sem mais e nem menos. A princesa também decide participar da busca, preocupada com seu amigo, e bom, também queria que a justiça fosse feita e não incriminasse o coitado do protagonista, já que ele não fez nada pra ninguém. No final, nada é encontrado no quarto do protagonista, já como esperado, e o professor é forçado a declarar a sua inocência. Percebendo que o protagonista havia descoberto o plano, o professor tenta encerrar o assunto e começa a sair, mas o nosso herói o interrompe, lembrando que ele mesmo disse que queria capturar o ladrão rapidamente. O professor, tentando se justificar, alega que a academia é grande demais e que a busca poderia demorar a noite inteira e ele tinha mais coisas para fazer do que ficar atrás disso. Mas o nosso herói, porém, o lembra de que o lacaio afirmou ter visto o ladrão e sugere que talvez Long Fei, o chefe dos lacaios, estivesse por trás de tudo isso. Long Fei, indignado, acusa o protagonista de estar mentindo e o nosso herói então sugere que, já que provara sua inocência, agora era a hora de provar a de Long Fei, propondo que o seu quarto também fosse revistado. O lacaio, sem perceber a armadilha, aceita a sugestão, enquanto a loira, mais esperta, percebe que o nosso herói havia virado o jogo, nivelado o jogo. No entanto, o lacaio, ignorando o perigo, leva todos até o seu quarto e ao chegar ele provoca os presentes, dizendo que poderiam procurar à vontade, confiante de que nada seria encontrado ali, pelo menos nada de legal, né, rapaziada? Ele estava convencido de que o plano daria certo, mas ele não contava com a reviravolta e logo após o pedido de revistar o quarto do lacaio, os amigos do protagonista entram e saem rapidamente segurando o baú. Long Fei, confiante, afirma que aquele era o seu baú pessoal, que só ele tinha a chave e sem hesitar abre o baú para provar a sua inocência, mas assim, para o seu choque e também desespero completo, ela encontra todas as roupas das garotas da academia dentro dele e em pânico Long Fei começa a gritar, alegando que ele foi vítima de uma armação, mas o protagonista lembra que foi ele mesmo que disse que apenas ele tinha o baú e mais ninguém, portanto não teria como alguém ter aberto aquele negócio, né? Indignadas, as garotas começam a exigir a expulsão imediata de Long Fei, e um dos amigos do protagonista aproveita o momento para fazer uma piada, dizendo que havia até uma barra de sabão usada entre as roupas. O amigo gordinho com um sorriso travesso comenta que havia um boato na academia de que Long Fei gostava de derrubar o sabão durante o banho, e bom, rapaziada, vocês já entenderam o meme, né? Depois de toda essa confusão, o protagonista volta para o seu cultivo quando seu amigo aparece animado para contar que Long Fei foi expulso da academia. No entanto, o amigo também diz e traz uma notícia preocupante, pois o tio de Long Fei, o professor suspeito, seria o próximo examinador e provavelmente tentaria prejudicar o protagonista, já que o mesmo fora responsável pela expulsão do seu sobrinho. Com sua típica atitude desdenhosa, o protagonista diz que se o tio tentasse algo, seria expulso como se fosse um mero idiota, igual ao seu sobrinho, arrancando gargalhadas do amigo gordinho. Mudando de assunto, nosso herói pergunta ao amigo se ele tinha notícias sobre Lan Shan, o meio-irmão de Long Fei. O amigo, agora frenético, lembra que Lan Shan prometeu se vingar do prota pela expulsão do seu meio-irmão, e o protagonista fica claramente satisfeito, já que isso significava que mais um Jade de 5 cores poderia estar a caminho, o que o ajudaria a se tornar ainda mais forte e, bom, praticamente invencível no futuro, né, rapaziada? Enquanto isso, na associação de alquimistas, uma professora de cabelos ruivos finalmente consegue forjar a arma que não conseguia há muito tempo.
tempo, graças a uma dica dada pelo próprio protagonista no início do vídeo aqui que vocês viram. Após completar o teste, o mestre alquimista o parabeniza perguntando como que ela conseguiu resolver os problemas de antes, e ela ainda lembra das dicas que o protagonista deu, porém decide não mencionar que ele ajudou diretamente. Os mestres alquimistas eufóricos acreditam que ela descobriu as soluções completamente sozinha e começam a planejar uma celebração para marcar o feito, como sempre fazem quando um alquimista passa o exame ou alcança um novo patamar, sabe? É o negócio deles ali. No entanto, tomada por um sentimento de culpa, a professora de cabelos ruivos insiste que não quer uma festa e preferia permanecer anônima, pois o mérito era na verdade do Prota. Os anciões, no entanto, não aceitam a sua recusa e afirmam que o efeito era grandioso, algo que não era alcançado há mais de 100 anos, exceto por Ian, o discípulo do protagonista da sua vida passada, aquele que ele foi atrás, lembra? Enquanto todo mundo discutiu o sucesso da professora, um alquimista chamado Alak muda abruptamente de assunto e acusa Jerome, o servo do protagonista, de ter se envenenado para passar no exame. A acusação causa choque geral, pois era algo muito sério, e Alak insiste que tem evidências afirmando que os efeitos colaterais do envenenamento já deveriam ser visíveis. Diante dessa declaração, o mestre da torre ordena que Jerome fosse chamado de imediato, não importa o que ele estivesse fazendo. Quando esse tal Jerome chega, parabeniza a professora de cabelos ruivos pelo sucesso no teste e, sem suspeitar de nada, pergunta ao mestre Shu por que é que foi chamado, já que ele estava em recusação, refinando seu cultivo. Nesse momento, Alak o confronta dizendo que ele pode parar de fingir, pois todo mundo já sabia que ele se envenenou para trapacear. O mestre da torre então apresenta suas supostas evidências, acusando Jerome de fraude e exigindo até uma explicação. O coitado do Jerome fica chocado sem perceber que estava sendo observado literalmente o tempo todo. Ele se sente aliviado no fundo, pois sabia que o protagonista o curou e ainda lhe deu uma técnica de cultivo de alma, pois caso contrário, ele estaria em sérios problemas, já que mentir para a associação de alquimistas era um crime gravíssimo. Para se defender, Jerome faz um grande alarde, amaldiçoando o acusador e exigindo até uma explicação, mostrando as suas mãos sem qualquer sinal de envenenamento, o que deixa literalmente todo mundo surpreso, especialmente o próprio acusador. Perplexo, o lacaio pergunta como é que Jerome conseguiu se curar do veneno da pedra Yin, e o lacaio então usa o seu sentido divino, afirmando que mesmo que Jerome tenha sido milagrosamente curado, o seu poder deve estar muito abaixo do de um alquimista de primeira classe. No entanto, Jerome, agora fortalecido pela técnica do protagonista, libera todo o seu poder de alma e pergunta se o lacaio realmente achava que era digno de fazer uma acusação tão séria e tão grave. A pressão do seu poder é tamanha que o lacaio começa a sangrar e se encolhe para trás como se fosse uma fruta seca. Os mestres alquimistas presentes lamentam a tolice do acusador, enquanto Jerome ri e elogia o protagonista por ter lhe dado uma técnica visivelmente incrível, que o permitiu até mesmo derrotar um alquimista com facilidade em apenas 5 dias, o que era uma coisa absurda. Jerome ainda pensa que para uma técnica tão poderosa ele estaria disposto a seguir o protagonista por pelo menos 15 anos, em vez dos 15 dias prometidos. Com o acusador eliminado, o mestre Shu parabeniza Jerome pelo seu progresso e dispensa, enquanto o mesmo caminha ao lado da professora de cabelos ruivos. Ela sugere que ele aceitasse um dos seus alunos como discípulo, sem saber que estava falando justamente do protagonista. Jerome, sem revelar a identidade do jovem, responde que precisava encontrar o garoto e testá-lo antes de considerar o pedido. A professora agradece e começa a imaginar o potencial que o protagonista poderia alcançar caso se tornasse aluno de Jerome, sem ter ideia da surpresa que esperava. 3 dias depois chega o momento do exame anual da academia. Falhar no exame significava expulsão imediata, independente do status da família da pessoa. Enquanto o protagonista admirava a estátua feita por Yankee, o seu ex-discípulo, ele ouve 2 alunos falando mal dele, afirmando que certamente ele falharia no exame, já que não havia aberto nenhum meridiano sequer. Nesse momento, seus amigos se aproximam para confortá-lo, pedindo que mantivesse a calma e permanecesse forte. O tio de Long Fei, o examinador, começa a explicar as regras do exame, anunciando que haveria mudanças nesse ano, pois nos anos anteriores era necessário apenas atingir 1000 kg de força no cristal de meditação ou ter aberto pelo menos um meridiano para ser aprovado. No entanto, por conta do uso de métodos externos como pílulas e elixires para aumentar temporariamente a força, este ano seria preciso completar ambas as tarefas para passar no teste. Ele então olha diretamente para o protagonista e, com sorrisos no beteiro, pergunta quem é que seria o primeiro, como se estivesse desafiando ele. Os lacaios ao redor começam a rir, mas o protagonista interrompe perguntando se eles tinham perdido algo de interessante, enquanto ordena que eles abrissem bem os seus olhos. Com passos firmes, o nosso herói avança em direção ao cristal de medição e, à medida que ele se aproximava, os 7 meridianos em suas costas tornam-se visíveis, causando um frenesi em toda aquela multidão que estavam desconfiando do protagonista, né, rapaziada? E bem, achavam que ele não era capaz. O tio de Long Fei fica completamente chocado ao testemunhar a cena e o protagonista olha diretamente para ele, dizendo que ser forte não era nada especial. Concentrando toda sua força física e diferindo um soco no cristal, racha bem no centro. A multidão de lacaios enlouquece enquanto os 3 amigos do protagonista comemoram entusiasticamente. Ele pergunta se todos estavam satisfeitos e, olhando para o examinador, diz que estava muito ocupado e começa a se afastar, mas o professor, vendo isso, fica contemplando a sua própria insignificância, impressionado com o poder do nosso herói. Enquanto o protagonista se afasta, Lan Shen aparece dizendo para confrontá-lo. O nosso herói, com seu típico desdenho, simplesmente se vira, dizendo que
que cães de ruas não deveriam atrapalhar os outros e que ele deveria ficar na moral para não ser humilhado de novo. Apesar de estar irritado e ansioso para matar o protagonista, Lan Shan mantém a compostura dizendo que veio resolver as questões envolvendo seu meio-irmão. Para provocá-lo ainda mais, o protagonista comenta que após derrotar o cachorrinho, o cachorrão finalmente apareceu para tomar um pau também. O lacaio pergunta se todos os membros do clã do protagonista eram tão rudes quanto eles, ao que o nosso herói retruca perguntando se o lacaio tinha algum problema na cabeça para ficar falando essas coisas. As famílias de Lan Shan e do protagonista estavam em conflitos há muitos anos e agora, após a derrota do seu meio-irmão, Lan Shan aparece para resolver as coisas de vez. Irritado com as provocações, ele perde a calma e o protagonista o aplaude ironicamente, dizendo que ele finalmente estava agindo como um valentão de verdade. Sem mais enrolação, Lan Shan saca uma carta dupla e faz um discurso para a multidão, concluindo que o protagonista tinha duas escolhas: se ajoelhar e prometer nunca mais interferir com a sua família, ou aceitar o duelo e se arrepender de ter nascido. A princesa intervém acusando Lan Shan de ser desonesto e por intimidar um aprendiz, mas o nosso herói, ansioso por mais uma briga, sugere sarcasticamente que Lan Shan talvez estivesse tão desesperado porque, como seu irmão reprime certas tendências, ele acabou ficando frustrado também. Ele ainda provoca perguntando desde quando a família de Lan Shan começou a sentir vergonha das suas próprias ações. E Lan Shan, tentando se defender, zomba das palavras do protagonista, afirmando que ele fala de uma maneira muito arrogante para alguém que se esconde atrás de uma mera mulher. O protagonista, sem hesitar, cospe no chão, dizendo que apesar de Lan Shan não ter vergonha de intimidar os mais fracos, ele aceita o duelo, acrescentando que em 3 dias ele quebraria as pernas desse cara na arena e faria lamber os seus pés. Seus 3 amigos ficam desesperados, implorando para que o protagonista não fosse tão impulsivo quanto ele estava sendo, pois a diferença de poder entre os dois era enorme e descomunal, para ser sincero. Enquanto isso, o protagonista reflete que, embora o antigo dono do seu corpo tivesse sido inútil por 15 anos, ele ao menos conseguiu fazer 3 bons amigos, algo que ele próprio não teve em sua vida passada quando estava sozinho no topo. Para tranquilizar os seus amigos, o protagonista coloca a mão no ombro de um deles, o que o faz o amigo corar pela primeira vez. À medida que o prota se afasta, Lan Shan grita que era melhor ele aparecer na arena em 3 dias para apanhar, e o protagonista impassível responde que ele não levaria os sapatos até lá, simplesmente para poder esfregá-los no rosto de Lan Shan com toda a pompa. Enquanto se afasta, o protagonista pensa sobre a velha rivalidade com a família Lan. No momento ele estava lidando apenas com as batatas pequenas, mas no futuro pretendia destruir a família inteirinha, e após essa reflexão, ele chega à grande torre de alquimia, onde encontra o jovem alquimista tentando refinar uma fórmula. Mas também estava prestes a falhar e o protagonista tenta dar algumas dicas, mas acaba distraindo o jovem, provocando uma pequena explosão. Surpreso, o jovem pergunta como é que o protagonista sabia que esse tipo de coisa iria acontecer, ao que ele responde que foi pelo cheiro da receita. O protagonista então pergunta por Jerome, deixando o garoto ainda mais impressionado com a sua habilidade de reconhecer receitas apenas pelo olfato. O jovem explica que Jerome estava em isolamento, e nesse momento a irmã do jovem, que é recepcionista na torre, chega reconhecendo o protagonista, comentando que um dos mestres da torre elogiou muito uma de suas receitas. Ela se oferece para levar o protagonista até Jerome e incentiva o seu irmão a não desistir. Desanimado, o jovem lamenta que talvez não tenha talento para alquimia, mas o protagonista sugere que ele usasse 3 ervas a menos na próxima tentativa, além de dar outros conselhos. A irmã o convence a confiar no nosso herói e ele decide tentar de novo. Quando o protagonista chega no quarto de Jerome, o alquimista sai feliz para recebê-lo, mas acaba levando um chute no rosto, surpreendendo a recepcionista. Afinal, ele era conhecido pelo seu orgulho e dentro do quarto, Jerome tenta expressar a sua gratidão por ter progredido no cultivo, mas o protagonista o interrompe rapidamente, dizendo que aquilo não era importante. Ele explica que precisa da ajuda de Jerome para refinar 2 pílulas, uma pílula de impacto e a outra explosiva, ambas de 2ª classe, algo que seria normalmente impossível para Jerome. O protagonista, porém, garante que com a sua orientação, o processo seria fácil e ordena que Jerome reunisse os ingredientes rapidamente, já que não tinha muito tempo não. Jerome consegue reunir 3 lotes, ciente de que a taxa de sucesso para pílulas de 1ª classe era apenas de 60%, e ainda mais baixa para as de 2ª classe. O nosso herói pergunta por Jerome, que trouxe mais de um lote, mas diante da hesitação, ele diz para deixar isso de lado e começar o refinamento de uma vez por todas. Durante o processo, o protagonista grita correções constantemente, dando a impressão de que estava mais intimidando do que orientando. As 2 pílulas foram concluídas com todo o sucesso do mundo, usando apenas um lote de ingredientes, surpreendendo até mesmo Jerome, que não esperava que o resultado assim fosse tão eficiente e tão rápido também. Ele fica radiante, imaginando como aquilo foi possível, enquanto sonhava que se tornar um alquimista excepcional sob a orientação do protagonista estava cada vez mais próximo. No entanto, nosso herói logo traz de volta a realidade, perguntando por que a pureza das pílulas estava tão baixa e chamando ele de inútil por ter feito uma porcaria com as 2 pílulas de uma qualidade bem inferior. Desanimado, o coitado desaba ao chão e ao ver o estado abatido de Jerome, o protagonista se oferece para purificar as pílulas, o que o deixa o alquimista animado de novo. Ele observa atentamente as posições das mãos usadas na técnica de purificação, tentando absorver cada detalhe. Quando o protagonista termina, ele afirma que aquela era a purificação máxima que podia alcançar em seu estado atual
ritual e Jeremy, ao checar a pílula, percebe que estava perfeita e fica eufórico. Ele declara que desejava seguir o protagonista para sempre e o nosso herói indiferente se prepara para sair da torre, e quando percebe que o jovem alquimista era quem deu as dicas também, conseguiu completar seu refinamento ali. Ele fez um sinal de positivo para a recepcionista e segue para casa, ansioso para retomar o seu cultivo, sabendo que ainda precisava lidar com um lacaio na academia. No escritório do diretor, a professora de cabelos ruivos estava atualizada sobre os últimos acontecimentos na academia, pois esteve ausente. Ela fica surpresa ao ver que Yun Xiao, o protagonista, não apenas passou no exame com mais de 1000 kg de força, mas também desbloqueou seus meridianos e ainda humilhou Long Fei, levando ele à sua expulsão. O diretor ri, comentando que é bom para esses jovens mimados de famílias poderosas enfrentarem alguma dificuldade de vez em quando, e então parabeniza a Ruiva por se tornar a professora de alquimia mais jovem da academia e revela que na festa de celebração anunciaria sua promoção de vice-diretora. A professora de cabelos ruivos, no entanto, não se importa com o anúncio e se levanta determinada a impedir o duelo entre o protagonista e Lan Shan enquanto caminhava pelo corredor. O diretor aparece ao seu lado e tenta convencê-la a não interferir, e ela lembra de que foi uma dica simples do protagonista que a ajudou a ter sucesso recentemente, e o diretor intrigado comenta que isso seria muito interessante, decidindo acompanhá-la para assistir o duelo, e ele estava curioso para ver até onde que os seus alunos poderiam chegar no fim das contas. Em outra parte da academia, na sala de gravidade, Long Fei e o lacaio que foi espancado pelo protagonista discutiam o próximo duelo. O lacaio tenta convencer Long Fei a assistir o combate entre Lan Shan e o nosso herói, mas a garota se recusa, alegando estar ocupada. Comenta que Lan Shan estava cavando seu próprio túmulo ao aceitar o duelo e critica sua atitude de atacar os mais fracos, o que não tornaria ele melhor do que ninguém. Irritado, o lacaio se levanta dizendo que iria assistir sozinho, ansioso para ver o protagonista ser derrotado, e a garota apenas o considera patético por encontrar prazer em ver outra pessoa fazer algo que ele nem sequer conhecia. Enquanto ela olhava distraída, a garota percebe que o protagonista estava deixando a sala de gravidade totalmente concentrado e fica surpresa, afinal não havia mais sentido em se arrepender agora. E a Leila também percebe que o rapaz que gostava dela, que era ingênuo e bobão também, já nem sequer existia mais. Na arena, a multidão já estava reunida esperando um grande espetáculo, embora não fosse exatamente o que esperava. Lan Shan estava meditando no centro da arena aguardando o protagonista e se ouvia um burburinho entre os lacaios que comentavam que o protagonista não apareceria por medo de morrer, algo que muitos consideravam até que justo, né, já que o cara era bem mais forte do que o nosso herói, e até algumas pessoas julgavam que isso seria desequilibrado demais. A princesa então pergunta aos amigos do protagonista se ele realmente compareceria, mas um deles responde que não sabia, pois ele estava desaparecido nos últimos dias. Ela pergunta ao outro amigo se o protagonista havia fugido e ele responde que isso seria impossível, pois um homem pode morrer de pé, mas nunca deve ter uma cicatriz nas costas. Já diria o Zoro, né, rapaziada? Nesse momento, um grito ecoa pela arena anunciando a chegada do nosso querido herói. Um lacaio, ao vê-lo segurando a sua espada com toda a pompa e confiança, declara que ele já estava morto, e a multidão começa a murmurar, chamando o protagonista de burro por aparecer para o duelo, e todo mundo sabia que ele iria perder. Todos na arena se perguntavam de onde é que o protagonista havia encontrado coragem para aparecer naquele duelo, sabendo que isso seria humilhação demais, uma humilhação quase certa, ou se ele tinha algum plano secreto em mente talvez. Afinal, ninguém em sã consciência enfrentaria um adversário que estava a vários reinos de cultivo à frente, a menos que ele estivesse cortejando a morte. Os amigos do prota correram até ele tentando convencê-lo a desistir, avisando que Lan Shan o mataria sem piedade, já que estava com raiva e também o protagonista tinha provocado. Nesse momento, a professora de cabelos ruivos apareceu ordenando que todos recuassem, pois tinha algo a dizer. Então ela gritou declarando que o duelo estava cancelado. A multidão começou a murmurar dizendo que agora tudo fazia sentido, pois o lixo da família só teve coragem de aceitar o duelo porque sabia que alguém interviria para protegê-lo. Com uma postura decidida, a professora afirmou que o protagonista era o seu aluno e que ela protegeria, não importando o que quer que acontecesse. O protagonista cruzou os braços e com um sorriso zombeteiro perguntou por que a professora estava tão preocupada em proteger Lan Shan, já que ele nem era seu aluno, e ainda sugeriu que venceria o duelo com a maior facilidade, ignorando a professora, e disse à multidão que poderiam se retirar, pois terminaria sua luta rapidamente. Isso surpreendeu não apenas a professora, mas todo mundo na arena, já que acreditavam ser impossível cancelar o duelo. A professora, percebendo a seriedade da situação, considerou liberar a sua aura, pronta para intervir e impedir que o protagonista se machucasse ou até mesmo fosse aleijado. Quando o protagonista e Lan Shan finalmente ficaram frente a frente, o lacaio ao lado de Lan Shan provocou o protagonista, dizendo que pensava que ele teria medo demais para aparecer. Nesse momento, uma aura dourada envolveu o corpo do protagonista, que perguntou ao lacaio se ele achava que meras palavras o salvariam naquele dia. Todos ficaram chocados ao ver o poder do prota que estava liberando, inclusive até mesmo a professora. O lacaio, que havia sido derrotado anteriormente, estava fervendo de raiva ao ver o progresso do protagonista, e Lan Shan, percebendo o que estava rolando, finalmente entendeu como é que o seu meio-irmão havia sido derrotado. Ele percebeu que o protagonista havia escondido seu verdadeiro poder literalmente o tempo todo e estava decidido agora a mostrar toda a sua força. Lan Shan liberou seu cultivo ao máximo, deixando novamente todos na área boquiabertos. Muitos pensaram que dessa vez o protagonista certamente
obviamente acabaria morrendo. Nesse exato momento, o diretor da academia chegou e todos cumprimentaram ele com respeito. Ele comentou que estavam subestimando demais aquele jovem, sugerindo que havia mais no protagonista do que aparentava. À medida que o nosso herói caminhava em direção a Lanshan, o diretor notou algo extraordinário. O chão tremia sob seus passos do protagonista, como se as próprias leis do mundo estivessem seguindo seus movimentos. Porém, o lacaio, inconsciente do que estava rolando, zombou do protagonista, dizendo que ele estava andando desajeitadamente de tanto medo que sentia. O lacaio ainda tentou ser misericordioso, prometendo não matar o prota, mas apenas espancá-lo até que ele implorasse pelo perdão, destruindo assim o seu orgulho por completo e também a dignidade da sua família. Contudo, antes que pudesse terminar a frase, o protagonista se moveu de uma forma tão rápida que parecia ter desaparecido, e em um piscar de olhos ele surgiu atrás do lacaio, o que deixou todo mundo apavorado, especialmente Lanshan, que percebeu que o prota havia superado a sua velocidade. Enquanto caminhava no ar, algo que espantou até mesmo o diretor e a professora, o protagonista desviava de todos os ataques de Lanshan sem esforço algum. Seus movimentos eram sincronizados e fluíam de uma forma quase sobrenatural, como se seguissem um ritmo e uma sequência também extraordinária. Para deixar tudo ainda mais impressionante, o prota começou a reunir o poder do céu e da terra. Ao ver isso, o diretor murmurou em descrença antes de cair na gargalhada, tomado pela emoção. O prota havia coberto seu corpo com a energia do céu e da terra, parecendo mais um deus do que um simples jovem. Constantemente absorvendo a energia do mundo ao seu redor, ele fez um gesto e várias mãos douradas apareceram no céu atrás dele, descendo sobre Lanshan, que não conseguia fazer nada, além de se sentir completamente impotente. O protagonista então recitou a sua técnica, dizendo a vida passada em um instante, flutuando no céu como um cisne. Embora a frase parecesse profunda, o diretor ficou incrédulo ao perceber que o nosso herói estava utilizando o selo da vida flutuante, algo que deveria ser impossível para alguém que estava naquele nível de cultivo. Ele comentou que nem mesmo ele, com todo o seu poder e pompa, poderia realizar tal efeito, e nesse ritmo de surpresas, o diretor se comparou ao amigo gordinho do protagonista, admitindo para si mesmo que com tantas reviravoltas provavelmente morreria de um ataque cardíaco. Tanto o diretor quanto a professora estavam tentando entender se o protagonista poderia ser um discípulo de Yan, e era informação demais para assimilar de uma só vez. No entanto, a cena se intensificou rapidamente, pois a palma dourada do protagonista obliterou Lanshan, deixando ele esmagado no chão como se fosse apenas uma sujeira. Mais uma vez, todo mundo foi pego de surpresa e com apenas um golpe, o nosso herói derrotou aquele cara, o líder da gangue, um guerreiro marcial estrela e o terceiro mais poderoso entre todos os alunos de Tianyu.